Hoje nós daremos sequência no capítulo de número 3. Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 15. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 ao verso 15. Façamos aí a leitura. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então perguntou-lhe Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade vos digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Oremos. Paizinho, nós estamos aqui na dependência de que Teu Espírito fale aos nossos corações e nos transforme nesse dia a imagem do Seu Filho, Jesus. Promova em nós um caminho de arrependimento, um caminho de transformação, um caminho de nascer de novo. Ó Deus, nos dê a graça de, nessa manhã, nenhuma vida que está aqui presente nesse recinto, sair por essas portas sem ter a certeza impressa em seus corações de que são filhos do Senhor, de que experimentaram um novo nascimento, de que de fato são uma nova criatura em Cristo Jesus. Ah, Espírito de Deus, nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor convence o homem do pecado. Só o Senhor convence o homem da justiça e do juízo. E nós estamos aqui com os corações sedentos de que, assim como o Senhor falou com Nicodemos, sejamos Nicodemos, eu e cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. Fale aos nossos corações. Transforma-nos, Deus, para o louvor da Tua glória. Não nos deixe permanecer como estamos. Nós oramos e clamamos por uma intervenção do Senhor nas nossas vidas nessa manhã. Que o pregador não seja um impedimento para isso. Que os instrumentos nesse ambiente não sejam impedimento para isso. Que tudo aqui, Deus, concorra para que a Tua palavra seja ministrada com liberdade. Inclusive os corações que hão de recebê-la, Senhor, que sejam como terra preparada para a semente que há de ser lançada, Deus. Nós oramos
desde já com o nosso coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, estamos aqui dando sequência ao Evangelho de João. Na semana passada tivemos uma interrupção na sequência de pregações expositivas que nós temos aqui na nossa igreja, porque foi uma data especial em que celebramos o Dia Internacional das Mulheres. Tivemos uma palavra abençoadíssima, tanto no culto da manhã quanto no culto da noite. E hoje nós retomamos exatamente de onde nós paramos. Há 2 semanas atrás, há 15 dias, nós encerramos o capítulo 2. E eu quero retomar o fim do capítulo 2 para nós pegarmos aqui exatamente o contexto de quando Jesus teve esse diálogo com Nicodemos, que é um diálogo que fala aos nossos corações nos dias de hoje, é um diálogo transformador. Eu costumo dizer e pensar, enquanto estudo essa palavra, que essa é a mensagem que nenhum de nós podemos sair desse ambiente sem sermos afetados por ela. Essa é a mensagem mais importante que qualquer ser humano precisa ouvir e ser transformado, impactado. Por isso, eu peço a Deus, irmãos, que hoje aconteça um acidente aqui nesse lugar. Sabe qual acidente? Que a gente seja atropelado pela palavra de Deus. Imagina você numa linha de trem e a palavra de Deus vindo como uma locomotiva. Dá para você imaginar o tamanho do acidente, né? Não sobra nada de nós. E aí Deus faz tudo novo, nos reconstrói, nos refaz, nos faz renascer o novo ser que Ele planejou em Cristo Jesus, que eu e você fôssemos. Só o Espírito de Deus tem o poder de fazer isso. Um pregador não tem o poder de trazer essa mensagem ao seu coração. Ouvir mensagens do melhor pregador na internet não vai transformar a sua vida se o Espírito de Deus não tiver acesso ao seu coração e não te convencer do pecado, da justiça e do juízo. E nós estamos aqui, irmãos, exatamente nesse momento em que, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos que estavam ali viram Jesus realizando milagres, sinais, as maravilhas que Jesus fazia e criam no nome dele por causa dos sinais que ele manifestava por onde ele andava. E o capítulo 2 do Evangelho de João encerra dizendo que Jesus não se confiava a eles porque conhecia a todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então nós vimos que Jesus, ao percorrer ali em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, ele realizou grandes coisas, grandes sinais, grandes milagres. Ele corrigiu a adoração das pessoas que estavam completamente equivocadas em estarem no templo, fazendo da casa de Deus, da casa de oração, uma casa de comércio espúrio. Ele corrige as pessoas, ele ensina pedagogicamente o que a palavra de Deus ensina para o seu povo, e ele continua andando, apesar daquele ambiente, apesar daquele comércio, apesar das pessoas distantes do propósito de Deus, fazendo tudo errado, e isso começando na casa de Deus. Nós vimos que Jesus continuava fazendo aquilo que ele veio fazer. Milagres, sinais, maravilhas. Por isso, nós vimos aqui na última mensagem que nós não devemos desanimar com aquilo que nós vemos acontecer, que não seja de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos olhar, às vezes, para oficiais da palavra, às vezes, para as pessoas que dominam, que controlam o tempo e fazem coisas que são contrárias à vontade de Deus. Isso pode nos desanimar. Jesus não desanimou, irmãos. Ele continuou pregando o Evangelho, ele continuou ensinando a palavra, ele continuou fazendo milagres, sinais e maravilhas, e as pessoas, a maioria delas, seguiam a ele por causa daquilo que ele fazia, dos seus sinais, das suas maravilhas. E o texto diz que Jesus não estribava o seu coração naquilo que as pessoas o respondiam a partir dos seus milagres. O homem, irmão, é muito provado
nos elogios que recebe. Às vezes, eu te falo como líder, né? Como alguém que Deus levantou pela graça, pela misericórdia dele, para ensinar as pessoas, ensinar a palavra de Deus. Irmãos, nós nunca podemos nos perder ou nos estribar nos elogios que as pessoas nos fazem. Porque às vezes os elogios são falsos, não são verdadeiros. Nós temos plena consciência de que aquilo que Deus faz é pela misericórdia dele e é pelo poder do Espírito Santo dele que ele faz. E nós sabemos que Jesus nos ensinou a viver e a caminhar dessa forma, de uma forma sempre simples, de uma forma muito humilde, e não dependia da resposta das pessoas para fazer aquilo que ele veio fazer. Jesus não dependia da curtida das pessoas para ele ser quem ele era, o Filho de Deus que tirava e que tira o pecado do mundo. E eu e você aprendemos com Jesus a caminhar da mesma forma. E era esse o ambiente em que Jesus estava quando essa história de Nicodemos é narrada a mim e a você. Porque de fato isso aconteceu. O texto diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, irmãos, percebam que o capítulo 3 começa com um versículo que não se teve por suficiente apenas dizer que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele tem uma vírgula e depois da vírgula escreve um dos principais dos judeus. É bem verdade que a maioria de nós, às vezes, temos uma compreensão errada do que eram os fariseus. E, às vezes, nos apegamos a termos como farisaísmo e usamos isso como um sentido, assim, de hipocrisia, não é? Como um pejorativo. E, às vezes, nós pensamos que todo fariseu era um hipócrita, que todo fariseu vivia para perseguir Jesus, espreitar Jesus. Mas, irmãos, essa não é a realidade ou a verdade completa. Porque havia fariseus, sim, que perseguiam Jesus. Mas havia muitos fariseus que eram sinceros na sua fé, que eram sinceros na sua busca por Deus. Naquele contexto social, se você olhasse para um fariseu, ele era a melhor referência do que é ser um homem, do que é ser uma mulher de Deus. Todos olhavam para o fariseu e, se quisessem ter uma referência de como servir a Deus, os fariseus eram essa referência de como servir a Deus. E o texto narra que um homem que era um dos fariseus, chamado Nicodemos, encontrou no caminho aqui com Jesus. Mas o texto não diz apenas que ele era um fariseu, porque dizer que alguém era um fariseu, de princípio já nos mostra que era alguém que tinha uma reputação ilibada, uma vida correta, um jeito de viver que buscava cumprir os preceitos dos mandamentos de Deus. Mas o texto não diz apenas que ele era um fariseu, ele diz que ele era um dos principais dos judeus. Este homem, irmãos, além de ser um fariseu, ele era um membro do Sinédrio. Ele era uma das maiores autoridades religiosas naquele contexto em que Jesus estava vivendo. Porque os irmãos já sabem que o Sinédrio era como se fosse um Senado, mas na verdade, não nos parâmetros que nós conhecemos o Senado hoje, no nosso modelo democrático, no nosso modelo de Estado. Porque nesse contexto, um membro do Sinédrio ele tinha muito mais poderes, porque o Sinédrio ele falava da resolução dos conflitos na vida das pessoas, mas ele falava também da vida religiosa das pessoas. Era uma instância decisiva na vida do povo de Israel. Esse Nicodemos não era apenas um homem, um fariseu, um homem que a palavra de Deus dá bom testemunho, parecia ser um homem de bom senso, um homem sensível à voz de Deus, um homem que tinha uma conduta correta na vida. Um homem que você olharia para ele e desejava ser como Nicodemos, porque ele era um homem de sucesso. Crente, servo de Deus, rico, cheio de posses.
uma referência no meio dos principais. Assim era Nicodemos. E o texto diz que Nicodemos de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então esse homem vai procurar Jesus à noite. Muito possivelmente, irmãos, porque ele poderia ter receios do que os demais membros do Sinédrio ou os demais fariseus pensariam acerca dele se o vissem procurar Jesus publicamente. Então ele vai na calada da noite buscar Jesus, buscar um encontro com Jesus. Irmãos, ainda que seja na calada da noite, ainda que seja envergonhado ou cismado, Jesus tem lugar para esse tipo de gente, que busca com sinceridade conhecer o Evangelho e ter um encontro com Deus. Alguns dizem que talvez ele possa ter procurado Jesus à noite, porque durante o dia as atividades, o ministério de Jesus era super ativo, ele tinha muitas coisas a fazer, e talvez à noite ele tivesse mais tempo de qualidade para estar com Jesus. Mas nós sabemos que aquele homem também tinha razões religiosas para ter receios de estar publicamente com Jesus por causa dos arranjos sociais, por causa do cargo que ele ocupava, por causa da posição de influência que ele tinha. Talvez como eu e como você, que às vezes não servimos a Jesus ou um dia não seguimos a Jesus por causa da nossa posição, por causa daquilo que as pessoas poderiam pensar acerca de nós. Quantos de nós não andamos em outros tempos? Hoje não é muito comum esse exemplo que eu vou dar, não é muito aplicado, né? Porque todo mundo traz a Bíblia no celular, né? Mas um indício de que um crente era convertido mesmo e não se envergonhava da fé é que ele convertia. E como que ele andava na rua, gente? Assim, ó. Com a Bíblia debaixo do braço, né? Você conta as pessoas hoje que você vê carregando a Bíblia assim. Eu acho tão bonitinho quando eu vejo um irmão chegar aqui desse jeito, ó. E é espada mesmo, porque fica, se ele é destro, a Bíblia fica aqui no lado esquerdo. Porque se precisar, pega aí, entendeu? Ele não, você percebe, ele não carrega do lado esquerdo, do lado direito. Ele carrega do lado que está fácil manusear. Pegar com a mão e abrir e manusear. Hoje as pessoas não carregam muito a Bíblia na mão, né? Então, irmãos, nós percebemos que esse homem foi ter com Jesus na calada da noite, e Jesus deu lugar para ele, porque Jesus dá lugar para todo tipo de gente. Não importa se é uma prostituta, não importa se é uma mulher que já teve vários maridos, e o que ela tem hoje não é marido dela, ele ouve, ele acompanha, ele dá lugar, ele dá voz, ele aproxima. Jesus se permite estar com as pessoas. Jesus se permite ser tocado pelas pessoas. Mas é tão interessante eu e você pensarmos que o ensino que ele traz aqui nesse texto, a experiência que ele tem com Nicodemos, não é a experiência que ele tem com Zaqueu, com uma prostituta, ou com as pessoas menos favorecidas, ou mais vítimas de preconceito social naquele contexto. Não. Jesus tem esse diálogo fundamental com a pessoa que estava acima de qualquer suspeita, com alguém que tinha uma conduta séria, com alguém que toda a sociedade queria ser como aquele homem, o nosso amigo Nicodemos, um dos principais membros do Sinédrio, alguém que conhecia as Escrituras Sagradas. E como é que foi esse diálogo? Olha, ele disse: mestre, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Primeiro,
ele reconhece que Jesus é um grande mestre. Ele reconhece que Jesus é rabi, que Jesus vem da parte de Deus, e ele usa de uma lógica muito interessante. Ele diz assim: porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então percebam, irmãos, que Nicodemos usa da sua lógica, ele usa de seu conhecimento humano para chegar a conclusões óbvias acerca de Jesus, do seu ministério e daquilo que ele fazia. Ele diz: olha, mestre, só alguém da parte de Deus pode fazer as coisas que o Senhor faz. Nicodemos era um homem, irmãos, versado em várias línguas. Ele conhecia as doutrinas bíblicas de cor e salteado melhor do que todos nós aqui presentes. O conhecimento disponível até aquela ocasião, aquele homem dominava. Ele conhecia o grego, ele conhecia o aramaico, ele conhecia as linhas teológicas diversas que aconteciam e que tinham naquele tempo. Ele sabia como os rabinos, as correntes rabínicas pensavam. Ele conhecia todos esses pensamentos. Ele conhecia de filosofia grega. Era um homem sábio, era um erudito. Conhecia as escrituras sagradas. Era um homem extremamente qualificado aos olhos humanos, para ele chegar a essa conclusão lógica e usar da sua lógica para entender aquilo que Deus estava fazendo. Olha, mestre, só alguém que vem da parte de Deus pode fazer as coisas que o Senhor faz. E Jesus então responde a ele: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe, irmãos, o que Deus colocou no meu coração para nós conversarmos aqui nessa manhã é exatamente para eu e você pensarmos se talvez, como Nicodemos, eu e você estamos carregando vários títulos na vida. Talvez você seja um mestre da palavra de Deus. Talvez você seja um diácono. Talvez você seja um líder de louvor experiente, que tem relacionamento com Deus, que tem intimidade com Deus, que tem experiências com Deus. Talvez você seja alguém que conheça muito de teologia e saiba interpretar de forma maravilhosa as Escrituras Sagradas. Talvez você conheça muito de filosofia, da forma como o ser humano pensa, de antropologia. Talvez você saiba muito do ser humano, do conhecimento, da sabedoria humana que existe disponível a todos nós. Talvez você conheça todas essas coisas. Mas Jesus responde para você, assim como para mim, e responde para Nicodemos: olha, uma coisa é indispensável, Nicodemos. Uma coisa é indispensável, João. Uma coisa é indispensável, Patrícia. Uma coisa é indispensável, José. Você precisa nascer de novo. No reino de Deus, você precisa nascer de novo. Tudo que você acumulou de conhecimento, tudo que você acumulou de qualificação, é refúgio, é esterco, não serve para absolutamente nada, se você não nascer de novo. Se você
não nascer da água e do Espírito? E Nicodemos fica aqui perturbado com esse diálogo com Jesus, porque ele chegou reconhecendo em Jesus que era um mestre. Assim como eu e você. Às vezes não temos dificuldade de reconhecer os atributos de Jesus. Às vezes não temos dificuldade de reconhecer situações da nossa vida em que Jesus realiza um milagre e você sabe que só Deus poderia ter feito aquilo. E você dá glória a Deus por aquilo que Ele fez. Você reconhece, olha, só Deus podia curar essa pessoa da minha família da depressão. Só Deus podia tocar nessa pessoa e transformar a mente dela e fazê-la enxergar o que ela não via. Só Deus podia realizar esse sinal, essa maravilha, esse milagre. Só Deus poderia fazer essa provisão financeira aparecer do nada. De onde eu não esperava veio esse recurso. Quem podia fazer isso? Só Deus. E você reconhece que Deus faz coisas grandes, que Deus faz coisas maravilhosas. E Jesus responde para mim e para você: apenas isso não é suficiente. Irmãos, essa mensagem é tão importante. Sabe por quê? Porque apenas aqui nessa terra, nessa vida, eu e você temos a oportunidade de conhecer a obra do Evangelho, sermos impactados por ela e experimentarmos o verdadeiro arrependimento e nascermos de novo. Se você não tiver essa experiência, não importa se a sua vida foi muito boa, não importa o quanto você foi um bom pai, o quanto você amou seus filhos, o quanto você se entregou por eles e deu o melhor que você podia dar para a sua família, o quanto você foi um bom amigo, o quanto você foi desprendido, generoso, ajudou as pessoas, fez boas obras. Não importa o quanto você foi sincero em estudar e saber acerca de Deus, em conhecer acerca do homem, em melhorar a sua relação com as pessoas, nada disso, irmão, terá significado algum na sua vida se você não nasceu de novo. Entenda a urgência dessa mensagem. Entenda a urgência desse ensino. Jesus está falando com o homem mais versado daquela sociedade. Jesus está falando com um homem que podia exibir vários e vários títulos. Não importa se você é um professor de seminário. Não importa se você tem um conhecimento acumulado, uma bagagem, uma experiência. Se você não nasceu de novo, tudo está perdido. Essa é uma condição sine qua non, sem a qual não existe vida em Deus. Todos nessa terra precisam experimentar um novo nascimento para viver em Deus, para estar salvo em Jesus Cristo. Se eu e você passarmos por essa vida com tantas tapeações que nos levam para distante de Deus e nos enganam o tempo inteiro, porque, irmãos, sinceramente falando, há muitas pessoas aqui no nosso meio que não sabem o que é verdadeiramente se arrepender, que ainda não experimentaram nascer de novo, que ainda não se fizeram um novo homem, uma nova mulher segundo Cristo Jesus. E aí você já trabalha para Deus, você já faz tantas coisas para Deus, você já entendeu qual é o esquema da religião, você vai aos cultos, você cuida da sua família, você faz a sua parte, mas nada disso resolve o abismo que há entre você e Deus.
Porque o reino de Deus só tem uma porta. Ninguém entra por outra porta. Seja você muito qualificado, seja você um homem como Nicodemos, ou seja você um homem miserável, a porta é a mesma. Ah, irmãos, é tão importante eu e você compreendermos essa verdade. Porque Jesus diz isso não para uma prostituta. Ele não diz isso para uma pessoa desqualificada na sociedade. Ele diz isso para uma pessoa que se presumia guardada em Deus. Ele diz isso para uma pessoa que, aos olhos das pessoas, publicamente falando, era alguém de Deus. Ele está dizendo isso para uma alta autoridade. Olha, Nicodemos, se você não nascer de novo, a sua religião não vai te salvar. Ó Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, não tem salvação para você. A porta do reino é uma só. É só pelo arrependimento e pelo poder do Espírito Santo de Deus nos alcançando, que nós nos tornamos filhos de Deus. Irmão, essa mensagem é de uma simplicidade tão grande, mas de uma profundidade que nós não conseguimos medir. Simplesmente porque, se você não nascer de novo, você está fora do reino de Deus. Se o seu filho, crente, criado na igreja, que participa de ministério, não tiver um encontro com Jesus e não nascer de novo, e não tiver essa experiência enquanto ele cresce, essa consciência que só o Espírito de Deus pode promover em nós, ele está fora do reino de Deus. Dá para entender a urgência disso, irmão? Dá para entender que isso é inadiável, que isso é inarredável, que isso não é algo cosmético, que isso não é um verniz na nossa vida. Porque às vezes a gente fica invernizando madeira podre, a gente fica pintando sepulcro, e a gente aprende a viver em sociedade, dentro da igreja, a convencionar as nossas ações e reações, as nossas atitudes, e pensamos, e somos tapeados, pensando que estamos em Deus, mas não fomos alcançados por esse atropelamento santo, que é o nascer de novo, que Nicodemos, com toda a sua qualificação, não tinha ainda experimentado. O texto diz de uma forma muito clara, que ele perguntou sinceramente a Jesus, olha, como é que eu posso fazer, como que pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, todos nascemos da carne. Agora, nascer do Espírito é uma obra de Deus, que a gente só entende depois que a gente nasce. Só depois que acontece. Quando ele fala nascer da água e do Espírito, exatamente, ele está remetendo a uma linguagem que Nicodemos certamente entenderia, porque o ministério de João Batista estava ainda efervescente. O ministério profético de João Batista, que chamava as pessoas ao arrependimento e as batizava com água, imergia essas pessoas, batizando elas. Ele pregava o quê, gente? A mensagem de João Batista era uma só. Ele dizia, olha, arrependei-vos
arrependei-vos dos seus pecados. É chegado o reino, arrependei-vos. E aqueles que respondiam e se arrependiam eram batizados. E Jesus está confirmando aquilo que o próprio João diz: olha, eu vos batizo com água, mas chegará aquele que vos batizará com o Espírito e com o fogo. Jesus está cumprindo exatamente aquilo que o ministério profético de João estava dizendo há pouco tempo antes. Só é batizado com o Espírito aquele que se arrepende verdadeiramente. E sabe, irmãos, o que é o novo nascimento? É uma mudança profunda. É uma mudança radical. Porque só o Espírito de Deus pode transformar o caráter do ser humano. Você pode, por várias ferramentas, psicólogo, médico, trabalhar várias questões que ajudam as pessoas a ter uma vida melhor, se equilibrar emocionalmente, não é? Às vezes você toma um remedinho que melhora o seu humor, não é? Te transforma, não é? Muitos precisam de um remedinho para dormir. A medicina está aí, é uma bênção de Deus, nos ajuda. Mas, irmãos, não existe nada que pode transformar o caráter do ser humano que não seja uma conversão verdadeira, nascer de novo. Só o novo nascimento pode nos tatuar no nosso íntimo. É disso que Jesus está falando. Olha, você precisa nascer da água e do Espírito, porque na carne, aquilo que é da carne, nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E ele diz, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou de novo, como pode suceder isso? E Jesus acudiu, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? O que nós dizemos e sabemos, testificamos do que temos visto. Jesus, ele diz aqui que ele pode testemunhar porque ele é o Filho de Deus, ele testemunha acerca das coisas celestiais porque ele veio do céu. E diz para Nicodemos, olha, como que eu vou te falar de coisas celestiais se você não compreende as coisas terrenas? E assim estamos nós, às vezes, caminhando sem a compreensão, mas nós temos uma barreira intransponível para compreendermos as coisas espirituais, porque só discernem as coisas espirituais aqueles que nasceram do Espírito. Irmão, sem conversão, você pode estudar a Bíblia de cabo a rabo, mas a palavra não vai atropelar a sua vida, ela não vai promover transformação no seu interior. E o desejo de Deus é que eu e você tenhamos esse encontro com o verdadeiro Evangelho. Para que eu e você, assim como Jesus disse, que ele, que é o Filho de Deus, que estava no céu, que desceu do céu, Filho do homem, compreende essas coisas e nos ensina. Eu e você possamos compreender e entender o que o texto diz, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente do deserto. Assim importa que o Filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus foi levantado por Deus para que nós olhássemos para Ele e fôssemos curados do problema eterno que nós trazemos conosco, que pode se eternizar na história sua e minha se nós não nascermos de novo, que é o problema do pecado que gerou uma condenação de morte. Irmãos, nós estamos mortos no nosso estado natural, em nossos delitos, em nossos pecados,
Só em Cristo nós somos vivificados e nascemos em Deus. Você não pode passar por essa vida, por essa terra, sem ter a experiência de ser transformado, de se arrepender genuinamente, de confessar os seus pecados, de dizer para Deus: Deus, eu vi, agora eu vejo o que eu sou, e eu vejo o que o Senhor é. E eu não quero permanecer mais como eu estou. Só o Espírito de Deus produz essa obra em nós, irmãos. E se isso não acontecer, de fato, a gente não vai viver como os filhos de Deus deveriam viver, impelidos pelo vento do Espírito que sopra onde Ele quer. Tomara que o vento do Espírito esteja soprando nos seus ouvidos, no seu coração e na sua vida aqui nessa manhã, para que você não saia desse lugar sem verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua condição. Entenda, irmão? É aquele arrependimento que Paulo nos ensina, não é você se arrepender de um pecado que você cometeu. Não é você se arrepender de uma coisa errada, de uma coisa feia que você fez. É você se arrepender da sua condição. É você se arrepender do que você é. Aí, você levanta os braços e diz assim: Senhor, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ah, meu irmão, quando Paulo diz isso, havia uma condenação a um prisioneiro romano, que eles amarravam um cadáver em um prisioneiro, e o prisioneiro convivia com aquele cadáver, com aquele corpo em decomposição, amarrado a ele. Então, quando ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele entende exatamente que só Deus pode fazer essa obra e nos tirar desse lugar de podridão, nos tirar desse cadáver e nos dar vida. Mas se eu e você não compreendermos isso, nós não temos acesso à vida. A porta está fechada. Porque no reino de Deus só se entra por essa porta, a porta do arrependimento. É simples assim. Não é sofisticado, não é complexo. Jesus não é prolixo. Ele leva o diálogo para Nicodemos. Ele podia conversar com altas indagações, com uma linguagem erudita com Nicodemos, mas ele fala com Nicodemos o que ele fala para mim e para você hoje: olha, se você não nascer da água e do Espírito, não tem lugar para você. O vento sopra onde ele quer, ele nos transforma, ele nos leva, ele nos traz. Mas o fato é que aquele que está no Espírito de Deus, aquele que foi alcançado por essa obra maravilhosa da cruz, ele não tem medo, porque ele não anda mais sozinho. O problema da alienação, o problema da separação com Deus, acabou. Não importa se vivo, vivo para Cristo. Se morro, morro para Cristo. Fazer sua vontade. Oh Deus, hoje estará por aqui. O Espírito de Deus gere no nosso coração essa obra que só o Senhor pode fazer. Essa obra do arrependimento verdadeiro, que nos faz reconhecer quem somos, a nossa condição, e nos entregarmos completamente aos seus cuidados. E gere no nosso coração, Deus, essa leveza, para que o Teu Espírito possa cuidar, para que o Teu Espírito possa soprar, e a gente se deleitar dessa brisa tão gostosa, Deus, que é a segurança de sermos filhos do Senhor, apesar de quem nós somos, apesar da circunstância que vivemos,
apesar dos desafios que temos, nós não queremos ser separados de Ti, Senhor. Nós não admitimos a vida sem o Senhor. Deus, promova consertos que precisam ser promovidos. Traga as experiências que nós precisamos viver contigo, Senhor. Assim como Nicodemos nunca mais foi o mesmo, que a gente seja transformado por essa palavra, Deus. Possamos nos arrepender. Se João Batista estivesse aqui, correr atrás dele e dizer: eu quero ser batizado. Eu quero declarar para todo mundo que eu fui alcançado por esse bem, que eu sou uma nova criatura. Eu quero dizer para todos que eu nasci de novo. Eu sou um novo homem, uma nova mulher, segundo Deus e para Deus. Nos ajude, o Espírito de Deus. Aplique às nossas vidas os benefícios da cruz do Calvário. E faça todos aqueles que são seus reconhecerem o Senhor em todos os caminhos. Que o arrependimento seja uma marca da sua igreja, Senhor. Daqueles que te amam, daqueles que te querem, daqueles que gostam das coisas que o Senhor gosta. Porque como viveremos com o Senhor se a gente não gosta do que o Senhor gosta? Se a gente não gosta de fazer o que o Senhor gosta de fazer? Como andaremos com o Senhor se nós não concordamos com o seu caminho, Deus? Deus, o seu caminho é perfeito. Converta o nosso caminho. Nós andamos em trevas. Nós nos desviamos. Nós fizemos o que era mal. Nós nos apartamos de Ti. Dá-nos a oportunidade de voltar para o caminho. Tire aqueles que estão sentados à beira do caminho, Senhor, da margem, os marginais do caminho, Senhor. Resgate-os. Que a obra do arrependimento, Deus, dê uma nova chance. E aqueles que se sentem indignos, Deus, possam pisar de novo no caminho. E andar contigo. E fazer o que o Senhor faz. E gostar das coisas que o Senhor faz. Que o Senhor gosta. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Irmãos, sabe, aqui na igreja, Deus está me trazendo uma ilustração aqui que eu quero falar antes da gente sair, bem rapidinho. Aqui na igreja, lá no espaço das crianças, no Kids, a gente estava sofrendo muito com o calor, não é, desses dias. Muito calor, muito quente. E aí nós fizemos uma coisa lá, nós abrimos alguns vidros que eram fechados. Nós criamos janelas nesses lugares. Aí, irmão, quando a gente abriu a janela, começou a correr uma brisa tão gostosa. Um ventinho gostoso passou a correr naquele lugar. E Deus fala no meu coração, e eu quero trazer esse exemplo simples aqui para os irmãos. Às vezes, o vento do Espírito está soprando, e o que a gente precisa fazer é abrir a janela. Sabe, é a gente que abre a janela e deixa o vento soprar. E a experiência lá de cima nos ensinou das salinhas. Quanto mais uma janela for alinhada com a outra, mais forte o vento sopra. Mais forte é a corrente de vento. Quanto mais uma janela é alinhada com outra janela. Que assim seja na nossa vida, irmão. Que a gente vá num caminho de arrependimento. Enquanto a gente arrepende, a gente está abrindo as cortinas, escancarando as janelas. Aí o vento sopra.
quanto mais as janelas vão sendo alinhadas uma de frente à outra, mais vento, mais brisa, mais frescor, mais presença, mais transformação do ambiente de Deus na nossa vida. Amém?